Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Paraninfo de la Universidad de Antioquia, aula máxima de la universidad, con grandes presencias y como esta con la que hoy honramos al músico e investigador brasileño Rafael Veloso, quien nos acompaña en esta conferencia denominada Memoria y Patrimonialización del Choro en Brasil. El maestro Veloso además nos acompañó esta mañana en un taller musical con artistas de diversa índole y de diversa procedencia en la Sala de Artes Performativas Teresita Gómez de Ciudad Universitaria, y además nos acompañará este jueves 4 de septiembre a las 5 de la tarde en la Plazoleta Barrientos en un gran concierto con el grupo Os Chorizos, que vamos a poder disfrutar no solo la comunidad universitaria, sino la ciudad en general. Con Ecos del Choro, Ritmos de Ciudad, la Universidad de Antioquia celebra el mes del patrimonio. Vale decir que el mes del patrimonio para nosotros es todos los meses, más aún teniendo en cuenta el lugar que habitamos, este edificio en el que estamos, donde nació la Universidad de Antioquia hace 222 años. Y día tras día nuestras actividades están insertas precisamente en esa misionalidad de reivindicar la habitabilidad y la resignificación de los espacios patrimoniales, materiales e inmateriales de la ciudad. Agradecemos la articulación de distintas instancias de la Universidad de Antioquia que han hecho posible estas jornadas: la Vicerrectoría de Extensión, la Dirección de Comunicaciones, Bienestar Universitario, Facultad de Artes, Escuela Interamericana de Bibliotecología, Escuela de Idiomas y UdeA-ROA. Además, esta actividad también hace parte de la celebración del mes del traductor y del intérprete, y por tal razón, hoy contamos con interpretación consecutiva en portugués y español, gracias a la Escuela de Idiomas, a la Agencia de Traducción e Interpretación y a la profesora Luanda Cito, que la tenemos aquí con nosotros. Para conocer más sobre la agencia, pueden visitar la oficina 104 aquí en el primer piso del edificio San Ignacio o en la página web idiomas.udea.edu.co. Invito ahora a pasar aquí al atril a la vicerrectora de Extensión, Ana Lucía Pérez, para que nos ofrezca algunas palabras de bienvenida. Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia. Profesor Veloso, bienvenido a Medellín, bienvenido a la Universidad de Antioquia. Gracias. Bueno, en el marco del mes de patrimonio, la Universidad de Antioquia conecta con los sonidos más profundos de Brasil en Ecos del Choro, Ritmos de Ciudad, un ciclo único de actividades liderado por el maestro Rafael Veloso, uno de los más destacados investigadores y exponentes del choro a nivel internacional. Músico, profesor, investigador Fulbright y profundo conocedor de la música popular brasileña, Veloso nos invita a un viaje en 3 momentos para experimentar el choro desde todas sus facetas: la práctica, la reflexión y la celebración. En su visita a Medellín, combinará distintas facetas de su trayectoria con un taller musical que se realizó durante la mañana de hoy, en el que contamos con más de 30 músicos, unos 40 asistentes. Fue un taller abierto y participativo. También esta charla académica magistral y una roda de choro ofreciendo al público la oportunidad de vivir la música tanto desde la reflexión como desde la práctica y la celebración colectiva. Será un homenaje al patrimonio musical como fuerza vital, en el que Veloso regalará a la ciudad una composición propia, escrita como un abrazo sonoro a Medellín, con acentos de salsa y ecos de tango. Profesor, qué honor que nos acompañe en nuestra universidad, siempre esta es su casa. Quiero dar las gracias a la Escuela Interamericana de Bibliotecología, a la directora Margarita Gaviria, al profesor Jaime Bornacelli, que fueron los que empezaron a gestar toda esta iniciativa de universidad que abrazamos, que acogemos y que juntos podemos pensar en cómo la seguimos fortaleciendo en nuestra institución universitaria. Muchas gracias y disfruten mucho de esta conferencia y de estos eventos que podremos tener al lado del profesor Veloso.
muchas gracias a la vicerrectora Ana Lucía. Ahora invitamos al profe Jaime Bornacelli de la Escuela Interamericana de Bibliotecología para que instale la conferencia aquí con el profe Veloso. Buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes, profesor y maestro Veloso. Agradecemos su presencia a cada uno de ustedes en esta charla, en este encuentro musical, en este abrazo sonoro que une Brasil con Colombia. Este momento es un momento especial, es decir, esta jornada compuesta de distintos momentos. Hoy con este taller, esta experiencia vital, quienes estuvimos en esta joda de choro, yo creo que pudimos ver y sentir a un Brasil cultural, afro, indígena, urbano. Entonces hoy justamente con esta conferencia nos vamos a adentrar como mucho más a sus orígenes, a sus prácticas, a su geografía, a esa geografía potente, poderosa, inspiradora como es Brasil. Mañana vamos a tener un espacio con estudiantes del semillero hablando y conversando un poco más sobre la etnomusicología, este conocimiento, cómo se construye, esta relación con la antropología, ¿cierto?, con lo popular. El jueves tendremos un espacio en la plazoleta Barrientos de la Universidad de Antioquia. Es un patrimonio festivo, musical, de ritmo, como es el choro. Entonces el jueves 4 de septiembre de las 5 de la tarde estaremos con el grupo Os Chorizos, también haciendo un homenaje al patrimonio de Brasil. Sin embargo, creo que ese patrimonio de Brasil yo creo que aporta hay un trabajo importante en que se convierta un patrimonio de la humanidad. Entonces, justamente estar en este espacio como la Universidad de Antioquia, en este lugar como el Paraninfo, en la ciudad de Medellín, en esta centralidad urbana, pero luego en la Universidad de Antioquia justamente hace parte como de esas búsquedas de que el choro sea un patrimonio de la humanidad. Entonces, Rafael, yo te agradezco muchísimo tu presencia en el país, en esta universidad. Yo quiero pues decir que Rafael está encantado de nuestra universidad, de su aire, ¿cierto?, de su energía, de su vitalidad, de sus músicos, en general de su cultura. Este espacio, pues aprovecho como para decir, este espacio y este evento también se hace en el marco del mes del patrimonio, pero también de nuestra maestría en ciencia de la información, que en esta versión tiene un énfasis en la memoria y el patrimonio. Entonces, bueno, aprovecho pues este momento también como para darles un poco a conocer de qué se trata de nuestra maestría, ¿cierto?, la importancia de ella, y de continuar con la reflexión, pero también con la emoción, que justamente es la música y el patrimonio. Rafael, muchísimas gracias. Boa tarde a todos, todas. É prazer estar aqui. Muito obrigado ao Jaime, a todos os professores e toda essa universidade incrível de Antioquia, que não tinha conhecimento de sua grandeza, de seu histórico, né, enquanto instituição. É um prazer estar aqui fazendo essa fala. E eu comecei com um tema do Alfredo da Rocha Viana Filho, conhecido como Pixinguinha. E essa música chama-se Carinhoso, e ela foi a música brasileira mais gravada no mundo. Ela foi conhecida em vários países, foi tocada por muitos músicos, é uma das músicas mais conhecidas, né? E eu comecei com essa música porque ela em si já representa um pouco da ideia do patrimônio material que essa música ela traz, né, enquanto identidade, enquanto pertencimento, né? É uma música que fala do amor, né? O título Carinhoso, né, vem dessa ideia. E ela já ela é reconhecida
no país inteiro, como um tema muito importante, né? Um tema que pelo menos as pessoas se relacionam de maneira muito afetiva. Buenas tardes, muchas gracias a todos. El profesor resalta este placer de estar aquí en la Universidad de Antioquia haciendo esta charla. Nos comparte que empezó con un tema de un cantor conocido como Pichinguinha, un cantante brasileño, con la música que se llama Cariñoso, que es una de las músicas más conocidas en todo el mundo. Es una música que marca mucho el tema de su charla de hoy, habla del amor, con ese título sobre el cariño, y tiene un gran reconocimiento como ese legado de la música popular en Brasil. Alô? Agora, além desse tema, existe um repertório quase incalculável de temas de choro, né? O choro, ele é um gênero musical que nasceu no século XIX como resultado do encontro de culturas, né? Sobretudo as danças de salão que vinham da Europa, né? Vocês sabem que no Brasil teve um império, teve rei, né? Teve um imperador, e junto com a corte que veio para o Rio de Janeiro, que era a capital, vieram muitos músicos e também casas de editoras de partituras, e o comércio de músicas ele era muito intenso. Então as pessoas consumiam música de que forma? Com a partitura, isso antes da gravação, né? E que tipos de música vinham para o Brasil? A polca, o escotes, a valsa, a mazurca, danças de salão europeias, né? E com a corte, como o imperador veio à corte também. E isso acabou se popularizando, esse tipo de música, o que fez com que os próprios músicos se adaptassem a isso, né? Ao mercado musical, e a maneira de se tocar essas músicas começou a moldar o que a gente chama do caráter brasileiro presente nas primeiras décadas que o choro se instalou aí, de certa forma, no Brasil. Eu falo de 1840, é a data em que a polca chega ao Brasil, e já em 1870 já se tocava polca de uma forma diferente, né? Entonces, además de ese tema, ¿aló? Ahí ya. Además de ese tema existe un amplio repertorio de choro, pues de choro, y retoma el tema que en Brasil, durante el imperio, cuando viene la corte portuguesa en el siglo XIX, al inicio del siglo XIX, también genera allí un intenso comercio de música. Entonces se consumía mucha música como polcas, vals y otras músicas europeas, y el consumo de esta música se daba a partir de las partituras en primer momento. Entonces, en esta interacción también empieza a moldear la música en Brasil en las primeras décadas del siglo XIX. ¿Cierto? Perfeito. Bueno, então, para que bem imaterial possa ser considerado um patrimônio, ele precisa ter mais do que 70 anos, né? Ou seja, 3 gerações de músicos, né? Isso está pelo menos na forma como o Estado brasileiro pensou esse mecanismo que é o patrimônio material. E o choro tem 150 anos de idade, ou seja, ele tem o dobro do que seria o mínimo para que um patrimônio seja declarado, um patrimônio material. Então, tem muito mais do que 3 gerações. E o que aconteceu com o processo de registro do choro, com o patrimônio, que hoje ele é patrimônio cultural do Brasil, foi que os próprios chorões e choronas nos perguntavam a todo momento: mas o choro já não é patrimônio?
Essa era a resposta mais recorrente que a gente tinha dos músicos de choro. Já não é patrimônio? Entonces, para ser un bien inmaterial, se requieren 3 generaciones para ser considerado por el Estado brasileño, ¿no?, como este bien. Uma pergunta, 3 gerações são quantos anos? Eles calculam como intervalos de 35, 30 anos. Ou seja, Sim. quase 90. Sim, porque a cada 30 anos se uma nova renovação. O sea que cada generación sería más o menos 30 años, o sea que más o menos en 90 años de una acción cultural ya tendría lo suficiente para ser considerado un bien inmaterial. Y el choro tenía 150 años cuando se entra en este proceso de reconocimiento. Y eso lo que generó fue una indagación de muchas personas, los llorones y lloronas, creo, las personas del lloro, que era, pero el lloro ya no es um bem imaterial, um patrimônio imaterial. Então, com isso, eu tive a honra, né, de fazer parte da equipe de pesquisa que fez essa investigação para mostrar para o Estado brasileiro que o choro é patrimônio. Então, a gente fez entrevistas, foram 48 entrevistas com chorões e choronas do Brasil inteiro. E essa era a pergunta mais frequente. A segunda pergunta mais frequente é relacionada ao pertencimento das pessoas, né? Então, muita gente se disponibilizou a participar do processo, mas não se reconhecia como chorão e chorona até então, né? Então, esse processo de pesquisa deu, né, de certa forma, também a legitimidade a muitas pessoas que ainda não tinham sido procuradas, né? Não se sentiam como músicos importantes, significativos, né? E outra coisa, que o choro não é restrito a um estado apenas, né? Quer dizer, apenas ao Rio de Janeiro. Ele é de todos os estados do país, né? Então, a surpresa de alguns músicos de por que vocês estão me entrevistando, né? Por que vocês não estão entrevistando alguém que tem esse pertencimento, né, que é do Rio de Janeiro, ou que é de um grupo importante, né? Existiu esse espanto, né, de chegar para uma pessoa e você é um chorão, né? Você se reconhece como tal? Antes de seguir, aclararé que choro es como llanto en español, esa sería la traducción para nosotros de choro, chorinho. Sí. Entonces ahí va a hablar de chorones y lloronas. Chorones y choronas. El profesor Veloso, tuve el honor de participar del equipo de esta comisión para el reconocimiento del choro como un patrimonio material en Brasil, y eso involucró investigaciones y entrevistas por el país entero de Brasil. Y ahí nos indica que la segunda pregunta, la primera era si el choro ya no era un patrimonio material, y la segunda era sobre la identidad de sus representantes. Entonces, durante ese proceso de investigación, eso también generó una legitimidad a muchas personas que no se sentían como músicos significativos del choro. Y eso tiene que ver a la relación de que se atribuía mucho el choro a Río de Janeiro, por ejemplo, pero es realmente una expresión musical que está a lo largo de todo Brasil. Perfeito, muitas graças. Então, com isso, a gente começa a pensar o pertencimento, né, cultural, da onde veio essa música, né? Por que ela é uma música que está presente no país inteiro? Em todos os estados do Brasil tem grupos de choro tocando. Na América Latina, temos grupos tocando aqui em Medellín, temos grupos tocando no Uruguai, na Argentina, no Chile, em vários países, né? Na Europa, temos grupos tocando em Paris, Portugal, Inglaterra, Alemanha, rodas de choro, né? No Japão também. Então, por que essa música ela consegue chegar a tanta gente, né? a tantas culturas tão diferentes, né?
E aí a gente começou a perceber que isso já é muito estudado dentro da historiografia do choro, que esses gêneros de música que originaram o choro, elas estavam presentes em várias cidades, né? O mercado de partituras, ele chegava nas cidades onde tinha um porto, Cartagena, por exemplo, né? Buenos Aires, Montevidéu, Rio de Janeiro, até Pelotas, onde eu trabalho hoje lá na cidade de Pelotas, é um porto também. E a gente começou a perceber, e a historiografia já traz isso de maneira muito clara, esses trânsitos, né, de partituras e dessa música chegando nesses espaços todos. Paris, o Pixinguinha, esse compositor que eu toquei, foi a Paris em 1922 tocar choro. Então é uma música que ela já se expandiu, ela já nasceu dessa forma. E dentro desse repertório tinha polca, tinha machixe, tinha polca, tinha os cotes, mas tinha também a habaneira, por exemplo, que dá origem ao tango e também a outros gêneros de música latino-americana. Então, esse repertório, ele estava sendo consumido e tocado em várias regiões do mundo, né? E isso explica um pouco a universalidade dessa música. Os franceses se sentem tanto chorões como nós. O pessoal na Alemanha toca choro como se fosse música nacional, assim. Então, ela já tem essa potencialidade porque ela já nasceu nesse contexto, né, urbano e que integra, de certa forma, esses campos musicais no mundo, né? Mas, é claro, a gente tem um diferencial, que no Brasil essa música se consolidou de forma diferente. E qual é esse diferencial? É a contribuição africana para o choro. Isso é inegável, né? Tem um musicólogo norte-americano, o Kazadi Mukuna, que fez um livro sobre a contribuição banto para a música popular brasileira. E ele ressalta essa importância. Não é uma influência, é uma contribuição, ou seja, ativamente o choro ele foi produzido por essa cultura africana. Quer dizer, a África como um grande berço da cultura da América Latina, da América, de modo geral, né? América Espanhola também. Entonces, con eso se empieza a pensar la pertinencia cultural, al indagar por el lugar del choro en diferentes contextos y por qué, entonces la pregunta por qué esta música está en todo el país, pero además nos va a contar que el choro está en muchos otros países, incluso continentes, y ahí enumera países como Inglaterra en Europa, Japón en Asia, Argentina, Colombia aquí en América, entre varios. Y ese tránsito de las partituras entre diferentes ciudades ya está muy estudiado y mostrado en la historiografía del choro, mostrando que principalmente entre las ciudades portuarias era como ese tránsito que se podría mapear de la llegada de las partituras de choro. Y ahí Río de Janeiro, Buenos Aires, Cartagena, o incluso Pelotas, que son ciudades portuarias. Pelotas queda en el sur de Brasil, que es donde trabaja justamente Rafael Veloso. Ahí es como ciudades importantes para esa llegada del choro. Y es muy claro entonces este proceso también de la universalidad del choro, ¿no? Y un ejemplo es la visita de Pixinguinha, del cantante por el cual empezó la charla de hoy Veloso a tocar, que fue a presentar su choro en 2022 ya en Francia. Y ese repertorio entonces tiene un consumo, digamos, una interacción universal, está en Francia, en Alemania, como incluso como una música nacional, que marca mucho el choro, ese contexto urbano, esa integración, pero va a apuntar ese diferencial del choro en Brasil, que se consolida de una forma diferente con esa contribución africana. Entonces cita una obra que va a hablar de la contribución bantú en la música brasileña, pero reitera allí justamente que eso no hace, que la presencia de la población afrodescendiente no ha sido una influencia, sino una contribución, ¿cierto? Retomando esa idea de África como una gran cuna de nuestra humanidad y de nuestra formación en el continente en Brasil. Perfeito. Outro autor, Paul Gilroy, que escreveu um livro que é
O Atlântico Negro, ele fala exatamente a mesma questão, esses cruzamentos entre África e América e como eles foram responsáveis pela produção de uma música popular que é única no mundo, não tem outra, né? Quer dizer, tanto o jazz quanto a música do Caribe, quanto a música latino-americana, ela é única por conta dessa contribuição, né? Bom, então o choro se desenvolveu a partir disso, desse mesmo contexto urbano, um contexto cultural em que os músicos, eles eram grandes músicos, né? Eles eram músicos profissionais, eles eram professores dos seus instrumentos. Eles atuaram na rádio. No Brasil, a partir dos anos 30, o choro era uma música popular. Todo mundo no Brasil inteiro escutava. A rádio era uma potência, era antes da TV, né? Então a rádio ela era escutada no Brasil inteiro e fora do Brasil. E quem tocava essa música que era produzida no Brasil? Os músicos de choro, eles que acompanhavam os cantores, eles que faziam trilhas sonoras para a espera, porque na rádio, entre um programa e outro, tinha os buracos, né? Então, o que acontecia quando tinha um espaço em branco que não tinha nada acontecendo, nenhuma novela, nenhum anúncio? O grupo de choro era chamado e tocava ao vivo, improvisava e cobria os espaços em branco, né? E aí a gente vê a qualidade desses músicos, né? A capacidade de fazer música no momento, sem menor impedimento. Eles faziam a música na hora para compor a programação e para acompanhar novos cantores que hoje são consagrados, né? Mas que tiveram contribuição desses músicos. Entonces también retoma la obra de Paul Gilroy, Atlántico Negro, que también va a mostrar esa contribución de la diáspora africana y su contribución con diferentes músicas del mundo. Ahí estaría el jazz, el blues, entre otros. Y resalta la gran capacidad de estos músicos de choro que acompañaban muchas veces los programas radiales, por ejemplo, en Brasil. Entonces, los músicos de choro eran las bandas que acompañaban esos programas de la época, cantando en los intervalos o acompañando a cantantes nuevos en esos programas y justamente allí tocando en vivo e improvisando, lo que denotaba su gran capacidad musical en aquel momento. Muitas vezes os próprios rádios tinham auditórios como esse, em que os músicos se apresentavam ao vivo, sem gravação, ao vivo, e tocavam, não podia errar, né? Você não tinha como voltar atrás, refazer, não, era ao vivo e você vê a qualidade desses músicos. As melhores orquestras eram compostas por esses músicos, orquestras grandes, né? Arranjadores, então tinha todo um contexto de produção dessa música, por isso que ela se desenvolveu tanto, né? Agora, na rádio surgiu o que a gente chama do núcleo central do choro, que é o regional. A ideia de regional surgiu a partir dessas dinâmicas profissionais dos músicos, e eles criaram uma agrupação, uma formação musical que é única também no mundo, né? Formada por pandeiro, cavaquinho, violão de 7 cordas, violão de 6 cordas e um instrumento solista, que podia ser bandolim, flauta, clarinete, às vezes saxofone. E no caso das músicas cantadas, tinha mais o intérprete, né, o compositor. Ou o intérprete cantor, ou só o intérprete. Entonces, muchas veces las propias radios tenían sus auditorios como este, en que estamos acá, en el Paraninfo, con canciones en vivo, sin grabación, o sea que no se podían equivocar. Y las mejores orquestas eran realmente compuestas por músicos de choro. En la radio emergió entonces este núcleo central del choro, y ahí se crearon una conformación que iba a incluir instrumentos como la pandereta, el cavaco, cavaquinho, las guitarras de 4 y 7 cuerdas. 6. 6 y 7. Guitarras de 6 y 7 cuerdas, bandolín, flauta, clarinete, saxofón y el intérprete, muchas veces. Perfeito. E isso foi muito importante
para a consolidação desse gênero musical. Gravaram-se discos, fizeram-se programas, e os grupos, eles tinham uma influência tão grande, porque a rádio era algo espetacular, né? Todo mundo escutava a rádio em todo momento, que outros grupos foram surgindo em todo o Brasil. Todo lugar que tinha uma rádio tinha um regional. E isso começou a se espalhar, e isso se multiplicou. O Brasil inteiro acabou sendo levado por essa mídia, né? E a influência que ela tinha a ponto de produzir novos grupos, novos compositores, novos intérpretes. E é o que a gente vê hoje como legado dessa música, né? O fato deles terem feito isso foi fundamental para que o choro pudesse chegar até hoje, no século XXI. Entonces Veloso recuerda como la radio en ese entonces tenía una gran influencia en la producción musical y cultural del país, y cada radio empezó también las radios empezaron a expandirse en todo Brasil y con eso generar grupos de choro, radios que tenían cada una su agrupación también regional y producían cada vez más grupos. Y ese legado es lo que vemos hoy en día, ¿no? Con esta cantidad inmensa de agrupaciones distribuidas a lo largo del país. Perfeito, graças. Bom, então, a partir daí, a gente começa a pensar que o choro ele se torna uma música nacional, de fato, né? Ele ganha essa importância, né? E é claro que os processos que vieram depois disso foram de globalização. Não era uma globalização ainda, mas eram influências estrangeiras muito poderosas nas culturas da América Latina. Aí você tem as ditaduras, né, os golpes de Estado e tudo mais. Mas a cultura ela tem um papel nisso, né? Tanto é que o rock and roll foi difundido pela América Latina inteira. Então começaram a transformar a prática musical que acontecia, e o choro ele acabou sendo perdendo esse protagonismo dentro da cultura nacional. Ele não deixou de existir, mas ele foi deixado de lado, por assim dizer, né? Durante um tempo, e isso provocou, claro, uma mudança no comportamento das pessoas, uma desconexão que essa música fosse a mais representativa, né? Entonces, con esa expansión, ¿no? A partir de es que podemos decir que el choro se vuelve un legado de la música nacional, pero también el proceso de globalización, las influencias extranjeras que empiezan a llegar, los procesos de dictaduras y golpes de Estado al final del siglo XX, todo eso genera, también nos lleva a que el choro va perdiendo este lugar protagónico en la cultura nacional y podríamos decir que queda un poco al margen, ¿no? De esa producción. Sim. E aí vem uma renovação, um renascimento desse choro. A partir do final do século XX, os grupos começam a retomar a prática do choro, a criar grupos, novos grupos, escolas de choro, clubes de choro, e isso começa a retomar com uma força muito grande. Na década de 80, 90, e em 2000 ele chega com uma potência muito grande. É claro que isso é quase uma contracultura, porque o choro não está na rádio, ele não está na televisão, mas as pessoas, elas estão tocando elas estão se interessando. E eu acho que isso é fruto do próprio trabalho dos músicos de choro, que não deixaram de acreditar que aquela música era importante. Então, eles, de certa forma, foram importantes para manter esse gênero musical sendo tocado. Muitos diziam que não ia ter mais choro. O choro vai morrer. Não iam mais chorar. Iam ficar todos felizes. Não, brincadeira. Mas que isso ia acabar. Muitos realmente sentiram isso. Jacó do Mandolim sentenciou: o choro não vai sobreviver ao século XXI. Mas isso não aconteceu, né? Graças a essa coletividade e eu digo assim, a presença não é uma música que está superficial, ela não está no nível superficial, ela está no nível profundo da cultura brasileira. Tanto é que ela conseguiu passar por esse momento, né, de instabilidade, e hoje chega ao século XXI com
milhares de alunos de choro no Brasil inteiro, jovens de 16, 17 anos tocando choro, compondo, criando grupos, né? Tem uma escola no Rio que tem 1000 alunos de choro. No Rio de Janeiro, hoje, você pode contar como pelo menos 50 rodas mensais, 50 espaços que tem choro. E são alternativos, não estou falando de lugares, né? São espaços alternativos, mas tem as 50 rodas tocando, né? Entonces, luego de este proceso de ir perdiendo el lugar protagónico, viene un renacimiento del choro, y eso se debe en los años más o menos 2000, ese renacer del choro con la creación de grupos de choro, escuelas, y eso es un proceso en casi de contracultura, porque está por fuera de los grandes medios, no está en la televisión, los grandes programas, pero sí es fruto de los músicos de choro, que fueron clave para mantener ese género musical y poder seguir. Entonces muchos lloraban, como decía, lloraban ahí el choro o predecían que iba a morirse, pero realmente eso no pasó y el choro llega al siglo XXI, en este momento con miles de estudiantes de la música, con jóvenes cantando y componiendo choro, y un ejemplo es Río de Janeiro, que por mes se puede encontrar por lo menos mínimo 50 ruedas de choro, o sea, esos espacios culturales en que el choro está vivo allí, ¿no? Bueno, então o choro é esse universo. A gente não pode classificar ele apenas como um gênero musical. Ele não se limita à designação de gênero musical, porque o choro é um contexto de performance. Então a roda de choro faz parte do choro. É uma identidade do músico que se identifica com aquela roda. É uma maneira de se tocar. É uma tradição que está relacionada ao ensino, né? É o repertório também. Então tem muitas significações para a palavra choro. Inclusive, assim, a origem dessa palavra, que está associada aos subúrbios do Rio de Janeiro no século XIX, ou seja, nesses espaços onde não entrava a alta cultura, né? Quer dizer, não eram os espaços onde estavam a nobreza, né, que veio com o imperador, não eram os espaços onde estava a burguesia, era o subúrbio, onde tinham festas. É esse espaço do choro. Então, a festa era relacionada à ideia do choro, eram choros. Os músicos diziam, eu vou ao choro, tal. Né? Isso no século XIX, tem documentado. Né? Além disso, tinham as bandas de ex-escravizados, né, que eram os choromeleiros, né, que eram agrupações musicais que também dizem que deram origem ao choro. Então, a palavra choro ela é muito enigmática. Ela não pode ser limitada somente ao ato de chorar, né? Tem muitas significações, Então, isso ajuda a gente a entender que essa prática musical, de fato, é um patrimônio material, porque ela tem muitas fundações na sociedade. Ela tem muitas importâncias, tem muitas relações com a sociedade. Não é só uma música, um gênero musical, né? Ela tem identidade, tem pertencimento, tem sotaque. Cada região tem uma forma de se tocar choro. Ela tem formações diferentes, formas de você interpretar essa música. Então, ela é um universo, né? É muito mais do que apenas um gênero musical. Desculpa aí. Que abre y cierra este fragmento hablando que el choro es un universo. El choro es un universo, no se puede encerrar sus sentidos en la música per se, sino que es también, el choro también es la rueda del choro, la identidad del músico, una manera de tocar, una tradición, y es también un repertorio. Hay muchos significados para la palabra choro, y su origen está asociado a los suburbios de Río de Janeiro del siglo XIX, o sea, espacios, no espacios nobles o de la burguesía, sino hay espacios y fiestas populares. Y también hubo como unas agrupaciones llamadas choromeleiros, que hacen parte pues de los estudios que van etnografando, digámoslo así, el choro, ¿no?
Entonces, realmente es una práctica que es un patrimonio material, tiene muchas relaciones con la sociedad, tiene identidad, pertenencia, acento del choro, formas y formaciones distintas para interpretar esta música, o sea, realmente el choro es un universo. Perfeito. Bom, durante esse processo de registro, a gente teve contato com músicos do Brasil inteiro, músicos e musicistas, né? E fizemos um mapeamento do choro a nível nacional, a partir de 4 eixos principais: as rodas de choro, os clubes de choro, os acervos de choro e os projetos de ensino relacionados ao choro. São essas 4, de certa forma, esses 4 campos. E esse projeto foi feito por conta da pandemia, foi feito todo online, né? Mas a gente conseguiu chegar na rede de choros. Isso já é uma outra, de certa forma, contribuição do próprio choro, porque os chorões, eles estão conectados, eles não são pessoas que não fazem parte dessa, pelo menos do mundo digital, por exemplo. Eles estão no mundo digital. Então, a gente conseguiu fazer a entrevista com todos, através do Zoom, né? Hoje está sendo transmitido pelo Zoom. Realmente a gente fez 48 entrevistas, em média de 2 horas, com cada um desses chorões, pelo Zoom. E a reunião desses dados todos faz parte de uma base de dados, que é o Choro Patrimônio, base de dados Choro Patrimônio, que reúne, através de uma tecnologia inovadora, criada no Brasil, que é o Tainacan, que utiliza o WordPress para criar um repositório online que você pode organizar a partir de coleções. Então, a gente tem todo o processo de registro desse bem material disponível hoje gratuitamente na internet. Se você procurar Choro Patrimônio, base de dados Choro Patrimônio, você vai encontrar na UFPEL a base de dados com todo o processo de registro do choro, incluindo as rodas de choro, as ações de ensino, os clubes e acervos, uma discografia quase assim, que cobre até a década de 60, por exemplo, uma bibliografia com produções atuais e importantes sobre o choro, livros, teses, dissertações, artigos, as entrevistas todas e mais um documentário longa e um curto. Isso nenhum outro bem material hoje tem disponível na internet. E o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, ele não conseguiu fazer isso com os outros bens porque justamente o choro veio para inovar. Nesse sentido, a gente fez o processo todo digital, então a gente conseguiu disponibilizar na sequência, né, a base de dados para acesso público, inclusive daqui da Colômbia. Quem quiser acessar, está disponível na internet. E ela está sendo atualizada constantemente, né, com novos grupos, novos projetos e novas ações. Entonces, ya entrando en la parte metodológica del proyecto de registro del choro como patrimonio material, ahí se llega a construir una base de datos, se identifican diferentes campos del choro, se logran muchas entrevistas y datos que nutren una base de datos que es nacional sobre el patrimonio inmaterial, y una metodología que permitió a partir del WordPress de registrar y disponibilizar gratuitamente en Internet una serie de materiales que ilustran e identifican el choro. Y esa colección está compuesta por fotografías, videos, fotos, partituras, documentos diversos, documentales que pueden dar como en tiempo real, porque además es construida actualmente, es constantemente actualizada, dar idea de qué es el choro en Brasil, para acceso público además. Claro, na verdade a gente não incluiu documentos, porque a base ela é um repositório digital, ou seja, ela indica quais são os grupos. Tem um mapa onde você encontra as rodas de choro no Brasil, os acervos, os estados desses acervos, né, o estado material desses acervos, a necessidade de planos de salvaguarda, por exemplo, né? E isso é muito importante para a gente entender o que o patrimônio material hoje é, por que o patrimônio material é importante.
Porque aqui, por exemplo, a gente tem um espaço que é um Aqui a gente tem um patrimônio material. Esse espaço é um patrimônio material. A partir do momento que ele é tombado como patrimônio, você já tem uma série de leis que definem como pode ser utilizado e como ele deve ser preservado. O patrimônio material não tem isso. No momento que ele é registrado, você tem indicações do que ele é, mas ele não é material. Então as pessoas não sabem o que é o choro, ainda não sabem, né? Ele está indicado ali no dossiê. Quem é o bem? São as pessoas que fazem essa música, né? No Brasil inteiro. Então, a salvaguarda, ela passa por esse reconhecimento de quem é quem é a pessoa que se expressa. No caso, o choro, ele foi registrado no livro de expressões, né? Expressões artísticas ou expressões culturais. Então, o chorão, ele tem que se identificar. Eu sou um chorão. Então, a partir daí, a gente vai identificando qual é a necessidade desse músico, né? E a base de dados, ela é perfeita para isso, porque ela já indica quais são as necessidades. Para além de um mapeamento, ela já é um próprio plano de salvaguarda, porque ela já indica quais são as questões que são mais importantes. Então, essa é uma ferramenta poderosa e é o que a gente está trabalhando junto com o IPHAN hoje para que esse plano de salvaguarda ele seja implementado o quanto antes, né? Entonces, la base es un repositorio digital que no incluyó documentos, sino apenas el propio registro etnográfico de esos músicos y de la música, de sus actores. Hace un paralelo entre este espacio, que es el Paraninfo de San Ignacio, que es un patrimonio pero material, y al ser material, cuando se vuelve patrimonio, la ley que lo vuelve patrimonio ya dice qué hay que hacer con él, pero él está. Mientras cuando estamos hablando de un patrimonio inmaterial, hay un paso previo que es mostrar quién es este patrimonio y quiénes son sus actores. Entonces, la base de datos es perfecta porque ella ya se vuelve un plan de salvaguardia que traza quién es este patrimonio, quiénes son estos sujetos y también las necesidades que tienen en relación a sus acciones. Y en este momento el equipo está trabajando con el IPHAN, que es el Instituto de Patrimonio Histórico Nacional de Brasil, para justamente acoger este plan de salvaguardia que es la base de datos, el repositorio. Muy bien, gracias. Bueno, então assim, eu gostaria de mostrar um pouco mais do choro, musicalmente falando, né? Porque é uma música muito rica. O choro, ele é um gênero musical instrumental, né? Ele está relacionado a essas práticas de contraponto, então é uma música polifônica, ou seja, você tem uma melodia principal e um contraponto o tempo inteiro. Para além disso, que você encontra isso, por exemplo, no Bach, nas invenções de Bach, né? Johann Sebastian Bach, né? Grande compositor, que foi o compositor que consolidou a prática do contraponto. E o choro tem um contraponto tão complexo quanto Bach, né? Então, essa música ela tem uma potencialidade incrível, né? Assim, ela consegue sistematizar ou sintetizar um pensamento polifônico. E graças à contribuição da cultura africana, enfim, de todo esse saber, né, rítmico, ela é polirrítmica, ou seja, ela também apresenta outra complexidade que a própria música europeia não dá conta. Assim. Quer dizer, a polirritmia é algo que não tá nessa identidade, né, da música de concerto, por exemplo. Essa polirritmia que é quase impossível de você anotar, né? É quase impossível de você registrar de alguma maneira, né? Você tem que sentir. É o corpo que sente essa polirritmia aqui. Esse pulso, que não é um pulso único, ele é variável, né? E então, além disso, ele tem uma fórmula muito interessante, porque são 3 partes, cada parte em uma tonalidade diferente, né?
é uma harmonia que é modulante, ou seja, não está sempre na mesma tonalidade, ela toda hora está mudando, né? É uma música que cada parte tem 16 compassos, né? Se você repete a primeira parte 2 vezes, vão ser 32, mais a segunda 2 vezes, já vão ser 64. Você volta a primeira de novo, vão ser 76, mais 12, você vai chegar a mais de 100 compassos para tocar essa música com semicolcheias. Quem é músico sabe muito bem que isso não é um negócio muito fácil de fazer, né? É muita nota, né? É muita informação. Então, ela tem essa dimensão também. Bem, acho que já falei bastante, né? Me empolguei aqui. Quería mostrar un poco más del choro, entonces, que es una música instrumental, y habla ahí del contrapunteo, que es algo muy importante, es algo que se va a encontrar en músicos como Bach, que son muy importantes, y todo el tiempo está en el choro, y que ese contrapunteo es algo increíble porque logra registrar este pensamiento polifónico al ser polirrítmico, ¿cierto? Que es algo muy difícil de mostrar. Y para eso ilustra con los latidos del corazón, cómo tenemos que sentir este movimiento, que es un movimiento variable, que cambia cada rato, y que además tiene una forma muy interesante. Entonces ya empieza a describirlo más musicalmente, como sus 3 partes, que cada parte es diferente, una armonía que es distinta y que va cambiando, que cada parte tiene 16 compasos, pero que se puede repetir y volverse 32, y ir en esa repetición que entiendo que es cambiante, y llegar a 172 compasos, y que va a hacer, y que quien hace música sabe cómo es complejo esse processo musical. Bem, então eu vou mostrar mais uma música para finalizar a minha performance, falada e tocada, né? E convidar vocês a pesquisar um pouco mais sobre o choro. A base de dados, como eu falei, está disponível na internet. A gente tem muitos grupos, né? Eu mesmo tenho um projeto que chama Nosso Choro, mas se for no Spotify, nessas plataformas de streaming, e procurar choro, ele não tem nem a classificação, né? O Spotify não tem classificação para choro. É música instrumental, mas ainda não tem. Mas já vai ajudar a essa música ter um pouco mais de visibilidade, pelo menos aqui na Colômbia, né? E tem muita gravação, são gravações incríveis, né? Tem músicos sensacionais, e eu recomendo que vocês, se quiserem conhecer um pouco mais, não falta gravação, gente, não falta, é muita coisa. É só procurar que vocês vão ficar aí pelo resto da vida escutando choro, porque não vai acabar, eu tenho certeza. Então eu vou terminar com um tema que está presente no documentário que a gente produziu com o processo de registro, que o documentário se chama Choro. E é emocionante. Eu recomendo que vocês assistam, está no YouTube, está também na base de dados do Choro. É um documentário que tem 1h20, mas é incrível porque você não passa sem perceber que ele está demorando para passar. Ele vai te engajando naquilo ali. E o documentário ele foi todo feito a partir da voz dos chorões e choronas. Não tem um narrador. O narrador são os chorões e as choronas, do início ao fim do documentário. Não tem nenhuma fala em off, é só depoimentos que vão contando a história do choro pelos próprios músicos. Eu também recomendo assistirem ao documentário, que é fantástico. E o tema principal do documentário é o que eu vou tocar agora, que é o Cochichando do Pixinguinha. Ele é quase a trilha sonora do documentário inteiro. Como a gente encontra vocês no Spotify? No Spotify, o meu projeto chama Nosso Choro, mas eu estava falando só do choro. Se eu colocar choro, vai aparecer um monte de coisa. E aí procura, porque tem muito músico, não é só eu, né? Eu não vou fazer só a minha propaganda. Né? Mas é importante buscar, porque o Spotify não tem o gênero musical, por exemplo. Não tem.
Eu não estou fazendo propaganda, eu estou ao contrário. Spotify tem que colocar o choro também, né? Porque agora, afinal de contas... Entonces ya Veloso va a mostrar un poco de la música, va a cerrar con un tema importante de Pichinguinha, Cochichando, para mostrar en esa su performance que es hablada pero también cantada, y hace una invitación a que podamos conocer más del choro y la base de datos de la cual nos presentaba, así como su proyecto Nosso Choro, pero también nos invita a ir a Spotify, clicar en choro, para identificar músicas de choro, que hay bastante, aunque no esté como género en Spotify, sí hay mucho choro en esta plataforma musical y hay mucha grabación. Entonces él terminará con un tema que está en el documental que produjeron y está en la plataforma, en la base de datos, que se llama Choro, que es un documental muy emocionante y también está disponible en YouTube. Tiene más o menos 1:20 y es increíble, muy amañador, dirían acá, engancha a la gente y además es contado en la voz de los llorones y lloronas, de esos cantantes, y no hay ninguna voz en off, entonces cantado por los propios músicos. Así que finalizamos la charla con Cochichando, que sería algo como cochichear, ¿cierto? Exacto. Gracias. Bueno. Damos las gracias al maestro Rafael Veloso y quisiéramos, antes de cerrar, creemos que lo más prudente es preguntarle al público si tienen dudas, inquietudes. Es el momento de tener al maestro aquí cerca. Si vamos a hacer alguna preguntita, tenemos por aquí el micrófono que ya nos va a compartir Felipe. Bueno, muchas gracias por compartirnos ese universo del choro. Una pregunta acerca de la relación espiritualidad y política en el choro, que es notoria en otras músicas de la música popular brasilera, pero a veces no es tan relacionado con el choro. ¿Qué nos puedes hablar acerca de eso? Gracias. Bueno, muy buena pregunta. Sí, claro. Entonces el choro está relacionado com o que temos em Brasil, que é um secretismo religioso, certo? Então, há muitos chorões que são espíritas, por exemplo. Pichinguinha ele pertencia a uma casa de santo, e então praticava a religião de matriz africana. Incluso tem algumas canções que... Perdão, já estou falando em espanhol. O Pichinguinha, o que a gente vê no choro é esse sincretismo religioso. Então o Pichinguinha, ele fazia parte desse universo da cultura africana no Brasil. Então ele tinha músicas que ele falava de Iaô, por exemplo, né? Vamos saravá, a quem meu pai? Xangô, no terreiro de Preto Velho, iaiá. Vamos saravá, a quem meu pai? Xangô. Essa é uma música do Pichinguinha, que ele gravou, né? Então ele trazia consigo esse pertencimento, né? E eu acho que por si é uma posição política, né? Porque a religiosidade que faz parte dessa cultura, ela é perseguida politicamente, né? Assim como talvez outras religiosidades, né? E tem muito a ver com essa questão da cultura negra também, né? Então, o choro está presente, tem isso presente, né? Muitos chorões são espíritas também. E isso é muito interessante, porque eles associam o próprio processo de aprendizagem do choro como algo espiritual, né? Eu consigo tocar o choro porque tem uma relação com um antepassado, ou com alguma divindade, assim, né? Ou uma espiritualidade, né? Então passa por isso. A gente viu em vários documentos, várias entrevistas, essa relação do espiritismo com essa ideia de que a inspiração ela vem de algum lugar que eles não sabem de onde vem e que eles atribuem também a esse lado espiritual, né? Então sim, é muito presente. E eu acho que tem
uma posição política, sim, porque, enfim, muitas dessas religiosidades são perseguidas, né, até hoje. Então, assim, já é um posicionamento político por si só, né? Obrigado pela pergunta. Entonces, sobre esa relación entre choro y religión, es saliente esta relación, ese sincretismo religioso que se ve en el choro, ya que hay muchos llorones que son de religiones de matriz africana, y hay un ejemplo, es Pixinguinha, el cantante que presentaba, que participaba de un terreiro, que sería una casa de religión de matriz africana, y también está presente en sus músicas, como nos canta un verso, es Xangô en el terreno de Preto Viejo, y Xangô es un orisha, no africano. Y en esa música de Pixinguinha ella también trae consigo esta pertenencia religiosa, pero que también es un posicionamiento político a la vez, ya que muchas de esas religiones son perseguidas, tienen persecución política y social. Entonces tiene mucho también que ver, por otro lado, con esa presencia de la cultura negra en la música. Y además de la religión de matriz africana, hay muchos del choro que son también espíritas kardecistas, y que ahí van a asociar ese aprendizaje del choro con algo espiritual, ¿cierto? Como aprender el choro por alguna inspiración y lo asocian a este campo espiritual. Perfecto. Muy bueno. Hola, muy buenas tardes, Buenas tardes. a todos y a todas, y a usted por comentarnos sobre esto. De mi parte era algo desconocido, incluso cuando lo busqué en Google para mirar más o menos me aparecieron como unas almejas, algo así, pero me tocó bajar más para poder encontrarlo. Yo tengo una pregunta, y es ¿cómo esto que se ha convertido en un patrimonio lo han recibido las nuevas generaciones, para que esto no se quede como en algo y ya, sino que se siga practicando y no se pierda a través del tiempo, para que siga siendo como ahorita el que los estaba presentando todo esto, se siga utilizando, sea de manera material o inmaterial? Perfecto. ¿Quieres traducir? Sí. Pero la pregunta es más sobre qué hacer, ¿cierto? Como qué hacer. Tu pregunta es más sobre qué hacer para que el choro siga vivo, material o inmaterialmente. A pergunta é como o que fazer para manter o choro vivo nas próximas gerações, como foi até agora, que ela dizia que ela não conhecia nada disso. Bacana, bacana. Foi muito bacana ver a tua apresentação, mas não. Sim. Manter o choro. Muito bom. Obrigado pela pergunta, obrigado pela presença e por ter buscado no Google o choro, né? Então, a gente tem essa preocupação no próprio processo de registro, como eu falei, ele foi todo online, né? Ele foi todo digital, mas na identificação das redes, ou seja, rede de pessoas, né? Contatos, de pessoas que fossem, que participassem do processo, a gente tomou o cuidado de fazer um equilíbrio entre questões etárias, por exemplo, choronas novas, pessoas jovens que tocam choro, assim como os da velha guarda. A gente chama da velha guarda o pessoal mais, né, com mais idade e tal, assim. E mulheres e homens, né, também equiparados, assim, não só homens, né, mulheres e homens. Na própria equipe de pesquisa também, jovens, né, mulheres e homens, né, de todas as regiões do país. Então, também essa preocupação de ter representação no norte, por exemplo, que é uma região que está muito distante do Rio de Janeiro, mas que tem chorão. Pra vocês terem uma ideia, na Amazônia tem grupos de choro, no Acre, no Amapá. Isso é incrível, né? E muitos jovens que tocam, né? Então, a gente queria trazer essa dimensão tanto da diversidade etária, a diversidade de gênero e também a diversidade racial também foi um ponto importante. Por que isso? Porque uma vez que a gente representa isso dentro do documentário, dentro do próprio processo, isso está sendo mostrado tanto para o IFAM como para a sociedade que essa música não é só de pessoas do século passado, ela está sendo atualizada e não é só de homens brancos
ela é de todos, né? De todos os gêneros, ela é diversa, né? E o que a gente faz ativamente, né? E eu acho que não só, assim, eu como homem branco, né, 50 anos e tal, eu reconheço que esse gênero tem muitas questões de gênero e racialidade e eu procuro atuar ativamente para chamar novas pessoas, né? Novas musicistas, né? Pessoas que querem tocar o choro que não conhecem ainda, jovens, né? Então lá no projeto tem crianças de 6, 7 anos tocando choro, né? Isso não, ela não é uma música, a música ela não escolhe quem vai tocar, né? É a pessoa que escolhe isso, e a gente está dando essa oportunidade para todo mundo poder ter acesso. Acho que o processo de patrimônio vai ajudar nisso, porque a gente está democratizando, né? Os encontros são gratuitos, eles têm acessibilidade, eles são divulgados na internet, os músicos, você vai na internet, realmente procura ali, hashtag choro, né? Hashtag choro no Instagram. Você vai encontrar um monte de gente que é super jovem tocando choro, super jovem, né? 16, 17 anos, né? 20, enfim, diversos tipos físicos e tudo mais. Eu acho que é uma preocupação que é mais contemporânea, e é claro que as próprias choronas, né? Os músicos estão buscando isso também, né? E os jovens, eles têm uma contribuição muito importante para isso, para essa transformação, para que a roda seja mais eclética, seja mais diversa. Também o público LGBTQIA+, tem gente tocando, né? No nosso projeto tem várias pessoas que se identificam, não identificam com questões de gênero, né? E estão lá tocando, né? Isso é super importante, justamente para que o choro ele possa chegar no século XXI de uma outra forma, né? Já não é mais a mesma música, porque o público já não é mais o mesmo, e a gente está conseguindo, ainda bem, pelo menos ampliar isso, a primeiro momento. Obrigado. Eu não sei se eu falei demais. Tá bom. Espero que eu consiga interpretar bem. Entonces, ¿qué hacer para mantener el choro vivo? Él va a destacar que esa también es una preocupación del grupo durante el proyecto, que fue un proceso pues muy digital en el registro de la plataforma, pero también buscó todo el tiempo pensar en este equipo que participaba, de generar allí un equilibrio entre llorones mayores, más jóvenes, hombres y mujeres, personas de diferentes regiones del país. Él traía este ejemplo de la preocupación en tener una representación del norte de Brasil, donde no se imaginaría uno que tuviera choro, pero hay choro allá, en estados como Amazonas, Amapá o Acre, y que el grupo entonces quería traer esa diversidad etaria, de género, racial, para estar representada en el proyecto, y que ese tema racial, por ejemplo, era también muy importante. Y al traer eso para el proyecto, esa diversidad, a la par se muestra al IFAN, al Instituto de Patrimonio, que la música está siendo actualizada, que está viva y que está presente en esos públicos tan diversos, presente hoy. Y ahí decía Veloso que él, un hombre blanco de 50 años, ¿qué hace con esa información? ¿Cierto? Que reconoce que esa música tiene unos temas de género y racialidad, y que por eso él trabaja muy activamente en invitar a públicos muy diversos a aprender, como a tener una oportunidad de aprender y a participar del choro. Y ahí sí cuenta más del proyecto, que es Ecos do Choro, ¿cierto? Que es el proyecto Ecos del Choro, como allí hay una oportunidad de aprender, encuentros gratuitos en que se invitan a jóvenes de diferentes edades a participar, y con eso pues es una oportunidad de que nuevas personas participen. Por ejemplo, hay muchas personas de la comunidad LGBT allí participando, jóvenes, mayores, en fin. Y él dice, la música no elige quién va a participar, ¿cierto? Quién la va a tocar, pero sí el proyecto puede dar es la oportunidad de aprenderla, y ahí mantener este patrimonio vivo, que creo que es el gran objetivo del proyecto, y que obviamente la música también se va adaptando y cambiando con este público pues más diverso y del siglo XXI. Esta conferencia está siendo transmitida también por la plataforma Zoom, y desde allí tenemos una pregunta que nos hace Mónica Hincapié. Entonces dice, ¿tienen pensado gestionar el choro como patrimonio inmaterial de la humanidad ante la UNESCO? Bueno, ¿cuál nombre es?
pues tienen pensado gestionar el Choro como patrimonio inmaterial de la humanidad ante la UNESCO. El nombre de ella. Perdón, Mónica Incapié. Mônica, muitas graças por sua pergunta. Sim, estamos gestionando isso no processo do IFAM em Brasil. O que tem que ser primeiro, o Choro foi registrado em 2024, em dia 29 de fevereiro, ou seja, um ano bissexto, em 29 de fevereiro foi registrado o Choro, em 24. E desde já estamos trabalhando muito intensamente para que o próximo passo seria o plano de salvaguarda, porque por la legislação do patrimônio em Brasil, é necessário estabelecer o plano de salvaguarda, que é um plano para 10 anos, com metas muito específicas, e isso é necessário para que possamos começar o processo de postulação, não, do Choro como patrimônio da Unesco. Antes do processo de salvaguarda não é possível, então estamos atuando muito intensamente para que o plano de salvaguarda seja concluído, seja implementado, e aí sim podemos alçar o Choro como patrimônio da Unesco, que vai ser também um trabalho muito complexo, certo? Pero hoje sabemos que o Choro está presente em muitos países, não? Eu creio que até os músicos de França e de Estados Unidos, todos esses lugares, México, na América Latina, em Ásia, vão atuar e vão contribuir com certeza para que o Choro possa ser patrimônio da Unesco, porque já tem a penetração nesses países há muitos anos, não? Em França é muito antigo, em outros lugares também tem grupos já com pessoas maiores que já têm quase uma vida inteira dedicada ao gênero, então eu creio que não há esse problema, vai ser, pero temos que ter paciência e insistência, porque é um processo bem complexo e tem políticas também que vão definir como isso vai ser feito, pero está em caminho. Perdão, eu falei todo em espanhol, sabe? Dale, graças. Por como esse patrimônio da Unesco já treinando em espanhol, que sai em inglês, certo? Bueno, agradecerle a Rafael por esta presencia aquí en el Paraninfo, por su presencia esta semana en Medellín, por permitirnos conocer el Choro, acceder a esas historias que tiene y sobre todo a reconocer el patrimonio latinoamericano finalmente, porque si bien celebramos el mes del patrimonio, en ninguna parte dice que sea el mes del patrimonio en Colombia. El patrimonio, más allá de existir sobre un lugar en específico, pues es una pertenencia pública, y ahí también digamos que está el camino para desprivatizar el patrimonio, porque esa es otra pregunta que nos debemos hacer. No todos los patrimonios son accesibles, no todos los patrimonios son de la humanidad en realidad, también tiene unos dueños. Y bueno, entonces hay que democratizarlo precisamente, pues es también como el llamado, y el inmaterial, pues a disfrutarlo, y en esa medida disfrutar el jueves, que vamos a tener esa ronda con los chorizos, y nada, cordialmente invitados todos y todas, muchísimas gracias. Sí, en la plazoleta Barrientos de la Universidad de Antioquia, claro que sí. Gracias.